Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre a reportagem. Mas antes, vamos cumprimentar nossa intérprete Jéssica. Olá, Jéssica, tudo bem? Vamos aos nossos objetivos? Ler uma reportagem, reconhecer o efeito de sentido de uma expressão, identificar informações em uma reportagem. Antes disso, é importante saber que a reportagem é um tipo de texto muito importante porque nos mantém informados sobre tudo o que acontece à nossa volta, assim como a notícia. Mas a reportagem, ela vai mais além, ela investiga, ela traz mais informações. Por isso que, apesar de circular no mesmo meio jornalístico, a reportagem e a notícia, elas têm diferenças, porque a notícia, ela é focada na informação. A reportagem, ela traz o detalhamento, né? Ela apura os fatos. Essa é a principal diferença entre a notícia e a reportagem, que é o gênero que nós vamos trabalhar. Vamos lá? Você se lembra o que é SAC? SAC, gente, é uma sigla que significa Serviço de Atendimento ao Consumidor. Então, quando os adultos, né, os pais de vocês, né, ou adultos em geral, eles querem um serviço de uma empresa, eles vão para o serviço de atendimento ao consumidor, seja reclamar de uma prestação de serviço, seja solicitar algo para esta empresa. As empresas, elas possuem esse setor de atendimento ao cliente que se chama SAC. Vamos à leitura, então, aqui da reportagem. Os direitos do consumidor relativos ao SAC, ou seja, ao Serviço de Atendimento ao Consumidor. O PROCON São Paulo, só deixando claro aqui que PROCON é um órgão também de defesa do consumidor e todo o estado tem esse órgão. Nós temos aqui o PROCON Paraná. Explica que é por meio dos serviços de atendimento ao consumidor, o SAC, que o consumidor estabelece contato com empresas que lhe forneceram serviços ou produtos e pode abrir reclamações, solicitar informações e até mesmo cancelar o que foi contratado. Então, as empresas, elas devem ter esse serviço aqui para os seus clientes, o SAC. Vamos à primeira atividade, então, relativo ao trecho da reportagem. O PROCON São Paulo explica que é por meio de serviços de atendimento ao consumidor, o SAC, que o consumidor estabelece contato com as empresas que lhe forneceram serviços ou produtos e pode abrir reclamações, solicitar informações e até mesmo cancelar o que foi contratado. Vamos às questões. Qual a explicação dada sobre a função do SAC? Então, de acordo com o que nós lemos aí, qual é a função, qual é o objetivo, para que serve o SAC? E a letra B ali, que fonte foi usada para a formulação desta explicação? Pensa um pouquinho aí que eu volto já já comentando essas questões com vocês.
Então, estudantes, resolveram as questões aqui? Leram o trecho da reportagem? Vamos lá? Qual a explicação dada sobre a função do saque? Ou seja, para que serve o saque segundo o trecho que nós lemos ali da reportagem? O saque tem a função de estabelecer o contato entre os consumidores e as empresas que lhes fornecem serviços ou produtos e de abrir reclamações, solicitando informações e até mesmo cancelar o que foi contratado. Então, esse serviço ele é muito importante para quem compra, né, para os consumidores ou contrata algum serviço para que ele tenha esse tipo de comunicação com a empresa. E a empresa ela deve sim prestar esse serviço para os consumidores. Então, a letra B ali, que fonte foi usada para a formulação dessa explicação? Como assim, professora, que fonte? De onde essa notícia, essa informação foi retirada? Do PROCON. Então, é segundo o PROCON, né, a gente tirou ali essa informação. Foi passada pelo PROCON. Vamos continuar, então, a leitura. Decreto e portaria. Para melhorar esta forma de atendimento, existem o decreto. O decreto é o que valida uma lei. E a portaria, né, o decreto 6.523/08 e a portaria 2014/2008, que regulamentam os saques das empresas reguladas pelo Poder Público Federal. Telefonia, TV por assinatura, instituições financeiras, ou seja, bancos, né? Instituições de empréstimo, planos de saúde, energia elétrica e transportes aéreo e rodoviário, intermunicipal e interestadual. Conforme determina o decreto, a empresa é obrigada a realizar o atendimento gratuitamente. O saque deve estar disponível 24 horas por dia até 7 dias. Então, de acordo com o que nós lemos aqui, essas empresas todas que nós lemos, elas têm obrigação de oferecer esse serviço para o consumidor por 24 horas e mais, gratuitamente. Você sabe o que significa gratuitamente? Quer dizer que esse serviço não deve ser cobrado. Vamos então à segunda atividade aqui referente a esse fragmento da reportagem. Conforme determina o decreto, a empresa é obrigada a realizar esse atendimento gratuitamente. O saque deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O decreto 6.523/08 e a portaria 2014/2008 regulamentam os saques das empresas reguladoras pelo Poder Público Federal. A que decreto obriga essas empresas? Ao que esse decreto obriga elas a realizarem? Pensa um pouquinho que eu volto já comentando com vocês essa questão.
Então, estudantes, a que decreto obriga essas empresas? Qual é a obrigatoriedade delas, né? O decreto obriga essas empresas a realizarem um atendimento ao cliente gratuitamente. O saque deve estar disponível 24 horas por dia, todos os dias por semana. Então, lembra que eu expliquei para vocês, esse serviço ele deve ser oferecido sem nenhum tipo de taxa ou cobrança e 24 horas todos os dias da semana. Então, é um serviço super importante para os consumidores. Continuando a leitura. Tempo para atender as reclamações. O tempo limite para que as reclamações sejam resolvidas é de 5 dias úteis e o consumidor pode solicitar que lhe seja enviado um comprovante desse retorno, seja por e-mail ou correspondência. Os pedidos de cancelamentos devem ser processados de imediato, mesmo que o consumidor esteja com pagamentos pendentes. Caso a reclamação seja a respeito da cobrança indevida, a mesma deve ser suspensa imediatamente, exceto se for comprovado que a dívida existe. Então, existe um tempo de 5 dias para o atendimento normal dos clientes e quando é um cancelamento, como nós lemos aqui, ele deve ser feito ali na hora. Você sabe o que é dia útil? Vamos pensar um pouquinho? Normalmente, este período de tempo abrange de segunda a sexta-feira. Então, vocês mesmos, né? Vocês estudam lá de segunda a sexta-feira para o comércio, para o trabalho, para a escola, né? Esses dias são considerados dias úteis, dias de funcionamento, em que todo o comércio, as escolas estão funcionando. Exceto feriados. A gente sabe que feriado como não trabalha, não há aulas também, não é considerado dia útil. No entanto, dependendo das circunstâncias, o sábado também pode ser considerado um dia útil, como para educação e pagamentos de salários, por exemplo. Então, existe sim alguns sábados que são considerados dias úteis, quando vocês vão repor aulas, por exemplo, e até mesmo para empresas. E muitas atividades também do comércio funcionam nos sábados, que dependendo do caso, como a gente viu aqui, também é considerado dia útil. Para instituições financeiras, o sábado não é obrigatoriamente um dia útil. O que são instituições financeiras? São os bancos, por exemplo, né? Vocês podem perceber que os bancos eles não têm atendimento dentro do banco com funcionário nos sábados, a não ser lá fora, né, no caixa eletrônico. Aliás, por esse motivo, no caso, né, do vencimento de uma cobrança caia num dia de sábado, ou domingo, ou feriado, e esta não for paga nesse dia, não incidirão multas ou juros sobre o valor no primeiro dia útil seguinte. Ou seja, se a data limite de pagamento daquela conta cai no sábado, no domingo ou no feriado, por exemplo, e você não pagar, e pagar no próximo dia útil, não pode ser cobrado aí, no caso, nenhum tipo de valor a mais, nenhum tipo de multa. Vamos para a terceira atividade? Tipos de reclamações. Então, aqui você vai preencher esse quadro, ó. Releia o último parágrafo do texto, nós vamos deixar ali para vocês, da reportagem para preencher o quadro com informações sobre prazos para o atendimento de reclamações. Então, aqui são os tipos de reclamações, reclamações gerais. Vai lá no texto e pesquisa os prazos para as reclamações gerais. Pedido de cancelamento, você vai lá no texto e vai pesquisar os prazos e outras informações sobre os pedidos de cancelamento. Cobrança indevida, vai lá no texto e pesquisa lá os prazos e outras informações sobre cobranças indevidas. Coloca ali, né, preenche o quadro, que eu volto já já aqui comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, preencheram aqui o quadro com relação aos prazos e outras informações? Vamos fazer juntos? Então vamos lá, tipos de reclamações. Reclamações gerais, ou seja, todo tipo de reclamação. Prazos, 5 dias úteis. Então a empresa ela tem 5 dias úteis para dar um retorno para o cliente sobre essa reclamação, com o envio de um comprovante de retorno por e-mail ou correspondência. Então por isso que muitas vezes você pega um número de protocolo lá. Geralmente, quando os adultos ligam para as empresas, eles pegam esse número de protocolo que comprova ali que ele fez um tipo de atendimento, uma reclamação. E a empresa, por sua vez, aqui, ó, ela tem 5 dias para retornar ao cliente, né, o seu pedido, a sua solicitação. Pedido de cancelamento, a gente viu ali no texto, deve ser processado imediatamente, ou seja, esse problema do cancelamento ele deve ser resolvido na hora, ainda que o pagamento esteja pendente, ou seja, mesmo que o cliente esteja com o pagamento desse serviço pendente, ou seja, que ele não pagou ainda, o cancelamento ele deve ser feito imediatamente. Aí depois sim a empresa vai trabalhar com a cobrança desse serviço que no caso ainda não foi pago. E cobrança indevida. O que é cobrança indevida? É quando a empresa, pode acontecer, né, por engano, ela cobra uma fatura, né, um valor que já foi pago, ou um valor a mais sobre o serviço que não foi contratado pelo cliente. O que acontece? Deve ser suspensa também imediatamente. E claro, se o cliente já efetuou esse pagamento, deve ser negociado com esta empresa. Então, gente, tudo isso o SAC prevê e realiza e oferece ao consumidor esse atendimento. É importante, né, principalmente os adultos, os pais, que estejam, os responsáveis, que estejam ali informados com relação ao seu direito sobre os SACs, os serviços de atendimento ao consumidor. Neste vídeo nós lemos uma reportagem, que fala sobre o SAC, que é muito importante. Reconhecemos o efeito de sentido da expressão dia útil. Então nós sabemos que dia útil é o dia, né, que é considerado útil em que o comércio funciona, as escolas funcionam, todas as instituições. E nós vimos também que o sábado, alguns sábados, né, também são considerados dias úteis, até na escola, quando tem reposição de aula, por exemplo. Também vimos que domingo e feriados não são considerados dias úteis, ou seja, são dias de descanso. Identificamos informações em uma reportagem. Então, nós lemos uma reportagem, as informações que constam nessa reportagem e aprendemos um pouquinho também sobre o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Neste vídeo, nós falamos sobre a reportagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!